Existe uma lenda que, certa vez, Bertrand Russell proferiu uma palestra sobre astronomia. Ele descreveu o modo como a Terra orbita o Sol e como o Sol, por sua vez, orbita o centro de uma vasta coleção de estrelas que chamamos de nossa galáxia. Ao fim da palestra, uma senhorita lá do fundo da sala levantou, tomou a palavra e disse: "O que o senhor acaba de falar é bobagem. Na verdade, o mundo é um prato achatado apoiado no dorso de uma tartaruga gigante." O Russell abriu um sorriso de superioridade antes de perguntar: "No que a tartaruga está apoiada?" A moça, muito safa, respondeu: "O senhor é muito esperto, mas tem tartarugas até lá embaixo." A maioria das pessoas acharia um tanto ridículo a imagem de nosso universo ser como uma torre infinita de tartarugas que sustentam a Terra. Mas eu lhe faço uma pergunta: por que a gente acredita saber mais do que isso? O que sabemos sobre o universo e como sabemos? De onde ele veio e para onde ele vai? O universo teve começo? Se teve um começo, o que aconteceu antes do universo existir? Qual é a natureza do tempo? Um dia o universo vai chegar ao fim? Podemos voltar no tempo? Ao longo dos últimos anos, a gente teve diversos avanços na física, e em parte possibilitamos por novas tecnologias fantásticas que sugerem algumas respostas para essas questões. E um dia, talvez, essas respostas pareçam tão óbvias para nós quanto a Terra orbitando o Sol, ou talvez tão ridículas quanto uma torre de tartarugas. Em 340 a.C., Aristóteles foi capaz de apresentar, em sua obra Sobre o Céu, dois bons argumentos para a crença de que a Terra era uma esfera redonda e não um prato achatado. Existia três motivos para ele acreditar nisso. Primeiro, ele percebeu que os eclipses lunares eram causados pela Terra ao se posicionar entre o Sol e a Lua. A sombra da Terra no satélite era sempre redonda, o que só aconteceria se nosso planeta fosse esférico. Se ele fosse um disco chato, a sombra seria alongada e elíptica, a menos que o eclipse ocorresse sempre em uma época em que o Sol ficasse diretamente sobre o centro do disco. Em segundo lugar, os gregos daquela época já sabiam por suas viagens que a estrela polar aparecia em uma parte mais baixa do céu quando vista do sul do que quando avistada de regiões mais setentrionais. Pela diferença na posição aparente da estrela polar no Egito e na Grécia, Aristóteles até apresentou uma estimativa de que a circunferência da Terra era de 400 mil estádios. A gente não sabe ao certo a medida exata correspondente a um estádio, mas é provável que fosse algo em torno de 180 metros, o que faria da estimativa de Aristóteles mais ou menos o dobro do número aceito atualmente. Os gregos tinham ainda um terceiro argumento de que a Terra devia ser redonda, porque outro motivo veria-se primeiro as velas de um navio se aproximando do horizonte e só depois o casco. Partindo do ponto de que a Terra era redonda, Aristóteles achava que a Terra também era estacionária e que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas moviam-se em órbitas circulares ao redor dela. Ele acreditava nisso porque sentia por motivos místicos que a Terra era o centro do universo e que o movimento circular era mais perfeito. No século II d.C., a ideia de que a Terra era o centro do universo foi aperfeiçoada por Cláudio Ptolomeu em um modelo cosmológico completo. Nesse modelo, o planeta Terra ficava no centro, cercado por 8 esferas que incluíam a Lua, o Sol, as estrelas e os 5 planetas conhecidos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os planetas moviam-se em círculos menores ligados às suas respectivas esferas, o que implicava as trajetórias um tanto complicadas observadas no céu. O modelo cosmológico de Ptolomeu ofereceu um sistema razoavelmente preciso para prever as posições destes corpos celestes no firmamento. No entanto, a fim de fazê-lo de forma correta, Ptolomeu precisou aventar a hipótese de que a Lua seguia uma trajetória que às vezes a deixava 2 vezes mais próxima da Terra. E isso significava que a Lua devia de vez em quando parecer 2 vezes maior. Ptolomeu reconhecia essa falha, mas ainda assim, de modo geral, seu modelo fosse aceito.
embora não sendo de maneira universal. A Igreja, que era grande fonte de poder na época, adotou como a imagem do universo que estava de acordo com as Escrituras, pois tinha a grande vantagem de deixar bastante espaço além da esfera das estrelas fixas para o céu e o inferno. Tanto é que esse modelo de Ptolomeu vai ser base ali para os livros de Dante Alighieri, o inferno, o purgatório e o céu, onde os corpos celestes que tínhamos conhecimento eram na verdade partes do céu. Mesmo que o modelo de Ptolomeu fosse praticamente um quebra-cabeça, ele durou por mais de 10 séculos. Um modelo mais simples só foi proposto em 1514 pelo padre polonês Nicolau Copérnico. A ideia de Copérnico era de que o Sol ficava estacionário no centro e a Terra e os planetas se moviam em órbitas circulares em torno dele. No entanto, à época, a ideia de Copérnico não foi levada tão a sério. Precisou de quase um século para que as ideias de Copérnico fossem aceitas. Foi quando entra na história o alemão Johannes Kepler e o italiano Galileu Galilei, que começaram a apoiar publicamente a teoria copernicana. O golpe de misericórdia na teoria aristotélica/ptolomaica veio apenas em 1609. Nesse ano, Galileu Galilei começou a observar o céu noturno com um telescópio, um instrumento que acabara de ser inventado naquela época. Quando ele olhou para Júpiter, descobriu que o planeta era acompanhado por diversos pequenos satélites ou luas que orbitavam à sua volta. Isso significava que nem tudo tinha de orbitar diretamente a Terra, como Aristóteles e Ptolomeu haviam pensado. Nesse meio tempo, o Kepler modificara a teoria de Copérnico, sugerindo que os planetas não se moviam em círculos, mas em elipses. Para Kepler, órbitas elípticas eram só uma hipótese ad hoc, e aliás, das mais execráveis, porque elipses eram claramente menos perfeitas do que os círculos. E aí vem toda uma pegada religiosa que o Kepler tinha à época, então para ele faria mais sentido se fossem círculos, porque círculo é perfeito. Tendo descoberto quase por acidente que órbitas elípticas enquadravam-se bem nas observações, ele não podia conciliá-las com sua ideia de que forças magnéticas faziam o planeta orbitar o Sol. Só bem mais tarde, em 1687, surgiu uma explicação quando Sir Isaac Newton publicou Philosophia Natural Principia Mathematica, provavelmente a obra mais importante já editada nas ciências físicas. No Principia, Newton não apenas apresentou uma teoria de como os corpos se movem no espaço e no tempo, mas também desenvolveu a complexa matemática necessária para analisar esses movimentos. O Newton apenas criou o cálculo diferencial. Além disso, Newton postulou uma lei da gravitação universal, segundo a qual todo corpo no universo seria atraído para todos os outros corpos por uma força que se intensificava quanto maior fosse a massa dos corpos, quanto mais perto estivessem uns dos outros. Basicamente, Newton diz que massa atrai massa, e quanto mais próximo você estiver, maior será a força de atração. Essa força de atração era a mesma força que fazia os objetos caírem no chão, a força que ele postulou na lei da gravitação universal. Depois disso, Newton demonstrou que, segundo essa lei, a gravidade faz a Lua se mover em uma órbita elíptica em torno da Terra e faz todos os planetas seguirem trajetórias elípticas em torno do Sol. O modelo copernicano se livrou das esferas celestes ptolomaicas e, com ela, das ideias de que o universo tinha um contorno natural. Uma vez que as estrelas fixas não pareciam mudar de posição, foi natural supor que as estrelas fixas eram objetos como o nosso Sol, embora bem mais distantes. Newton percebeu que, segundo sua teoria da gravitação, as estrelas deveriam se atrair mutuamente. Desse modo, parecia que, por essência, elas não poderiam permanecer imóveis. E é impressionante a contribuição que Newton deu para a ciência, mais especificamente para a física. É interessante pensar que até a época de Newton já existia a Faculdade de Ciências Naturais, a Faculdade de Física, mas não existia o cálculo diferencial integral. E é impossível você pensar qualquer matéria, qualquer área de exatas hoje em dia, sem o famoso cálculo. A matéria de cálculo que tanto assusta surgiu junto com Newton e o Leibniz
na mesma época. Depois disso, a ciência, ou melhor, a física, ela se desenvolveu para determinadas áreas, principalmente ali para a termodinâmica, já que a termodinâmica foi de fundamental importância para o desenvolvimento de máquinas térmicas que ajudaram a revolução industrial. E quando a gente chega lá no início do século XX, parecia que a física era uma área do conhecimento cuja qual não tinha mais para onde ir. Tudo estava descoberto. No entanto, algumas coisinhas ainda estavam faltando. E o fato de ninguém ter sugerido que o universo estivesse se expandindo ou se contraindo é um reflexo interessante do clima geral do pensamento anterior ao século XX. De modo geral, aceitava-se que o universo ou sempre existira em um estado inalterado ou fora criado em um tempo finito no passado, mais ou menos de maneira como vemos hoje. Em partes, isso talvez se devesse à tendência das pessoas de acreditar em verdades perpétuas, porque faz bem pensar que, apesar da gente envelhecer e morrer, o universo vai continuar do jeito que ele sempre esteve enquanto a gente estava vivo. Pensar que o universo está expandindo gera o pensamento lógico que ele teve início em algum momento. O início do universo foi debatido muito antes da física moderna que a gente conhece. Segundo uma série de antigas cosmologias e a tradição judaica cristã muçulmana, ele teve início em um momento finito e não muito distante do passado. Um dos argumentos era a percepção de que é necessário haver uma causa primeira para explicar a existência do universo. Outro argumento foi proposto por Santo Agostinho na obra A Cidade de Deus. Ele observou que a civilização está progredindo e que nós lembramos quem realizou tal feito ou desenvolveu tal técnica. Então, o homem, e talvez também o universo por extensão, não podia existir havia tanto tempo assim. Santo Agostinho admitiu uma data cerca de 5.000 anos antes de Cristo para a criação do universo, de acordo com o livro do Gênesis. Por outro lado, Aristóteles e a maioria dos demais filósofos gregos não gostavam da ideia da criação, porque isso cheirava a uma intervenção divina. Eles acreditavam que a raça humana e o mundo ao seu redor sempre existiram e sempre existiriam. Os antigos já haviam considerado argumentos sobre o progresso e responderam dizendo que houvera dilúvios periódicos ou outros desastres que repetidas vezes que lançaram a raça humana de volta ao início da civilização. As questões sobre se o universo teve um início no tempo e se ele é limitado no espaço foram amplamente examinadas mais tarde pelo filósofo Immanuel Kant em sua obra Crítica da Razão Pura, publicada em 1781. Ele chamava essas questões de antinomias da razão pura porque achava que havia argumentos igualmente persuasivos para acreditar na tese de que o universo teve um início e na antítese de que ele existiria desde sempre. Seu argumento para a tese era de que se o universo não teve um início, haveria um período infinito de tempo antes de qualquer evento, o que ele considerava um absurdo. O argumento para a antítese dizia que se o universo teve um início, haveria um infinito período de tempo antes disso, e assim, por que o universo deveria começar em algum momento específico? Ou seja, tanto a tese quanto a antítese, na verdade, são o mesmo argumento. Ambas se baseiam na pressuposição de que o tempo continua indefinidamente para trás, tenha ou não o universo existido desde sempre. Isso foi observado pela primeira vez por Santo Agostinho. Quando lhe perguntavam o que Deus fazia antes de criar o universo, ele respondia que o tempo era uma propriedade do universo criada por Deus e não existia antes dele. Ou seja, de uma maneira filosófica, o Santo Agostinho queria dizer que o tempo é uma condição que está impregnada apenas para nós, seres humanos, racionais. O conceito de tempo não seria importante, por exemplo, para Deus, porque ele estaria antes do tempo, estaria acima do tempo. Por isso que o tempo só tem algum valor para nós. Quando a maioria das pessoas acreditava em um universo essencialmente estático e imutável, a questão de ter ou não ter ocorrido o início pertencia, na verdade, à metafísica ou à teologia. Tudo o que se observava podia ser explicado tanto pela teoria de que o universo sempre existira, quanto pela teoria de que ele começou em algum momento finito do tempo, de forma que parecia ter existido desde sempre.
No entanto, em 1929, Edwin Hubble fez a observação revolucionária de que, para onde quer que olhemos, as galáxias distantes estão se afastando depressa de nós. Em outras palavras, o universo está realmente se expandindo. Isso significa que antes os objetos teriam estados mais próximos. Aliás, parece ter havido um momento entre 10 e 20 bilhões de anos atrás em que todos eles estavam exatamente no mesmo ponto, e por conseguinte, a densidade do universo era infinita. Essa descoberta, enfim, trouxe a questão do início do universo para o âmbito da ciência. As observações de Hubble sugeriram que houve um momento chamado de Big Bang. A teoria que foi proposta pelo padre Georges Lamartine, que dizia que o universo era infinitesimalmente pequeno e infinitamente denso. Sob tais condições, todas as leis das ciências e, portanto, toda a capacidade de predizer o futuro fracassariam. Se houve eventos anteriores a esse momento, eles não poderiam afetar o que acontece no presente. Sua existência pode ser ignorada porque não teria consequências observacionais. Pode-se dizer que o tempo teve início no Big Bang, no sentido de que tempos anteriores simplesmente não teriam definição. Essa definição para início de tempo é muito diferente do que era considerado até então. Em um universo imutável, o início no tempo é algo que precisa ser imposto ao universo por um ser exterior. Não há necessidade física de um início. Pode-se imaginar que Deus criou o universo em literalmente qualquer momento do passado. No entanto, se o universo está se expandindo, deve haver motivos físicos pelos quais teve de haver um início. Ainda é possível imaginar que Deus criou o universo no instante do Big Bang, ou mesmo depois, de maneira que pareça ter havido um Big Bang. E do Big Bang até aqui estamos nós, seres humanos capazes de pensar e de olhar o universo como ele é. Desenvolvemos as ciências e, com as nossas teorias parciais que dispomos, temos argumentos suficientes para fazer previsões precisas em quase todas as situações, exceto em algumas bem extremas. O desejo profundo da humanidade pelo conhecimento é justificativa suficiente para nossa busca contínua, e nossa meta não é nada menos do que uma descrição completa do universo onde vivemos.